Municipal do Rio aprovou em segunda discussão um projeto de lei que pode beneficiar mais de 120 mil trabalhadores do setor de audiovisual. E para saber mais detalhes sobre o assunto, eu converso com o autor do projeto, o vereador Raimon. Vereador, obrigada primeiro pela sua disponibilidade de estar hoje aqui com a gente, e eu gostaria de conversar com o senhor sobre o projeto de lei, né, que beneficia o setor do audiovisual, os trabalhadores, né, que precisam desse projeto de lei. Então, fale para a gente da importância do projeto. Querida Simone, deixa eu te dizer uma coisa. Desde que começou a pandemia, a nossa intenção é trabalhar projetos de lei que venham ao alcance de garantir o que a gente chama de proteção social, para que as pessoas possam fazer o seu isolamento social, que é, na nossa leitura, a ferramenta ou o remédio mais eficaz no combate ao coronavírus. Então, nesse sentido, a gente caminhou, né, numa conversa muito estreita com trabalhadores e trabalhadoras do audiovisual, que, na verdade, foi uma das primeiras atividades que interromperam o seu curso de trabalho, e uma interrupção muito brusca. É como se a gente tivesse apagado a luz, né? Apertado o interruptor para baixo, apagou a luz, de uma hora para outra. E a gente sabe que o retorno dessa atividade não é, de novo, levantar o interruptor. A volta é uma volta muito gradual, muito gradual. Então, pensando dessa forma, os trabalhadores e as trabalhadoras tiveram muitas conversas comigo, com o meu mandato, e nós compreendemos que era muito justa a reivindicação deles e delas. Reivindicação de terem um auxílio emergencial, de terem uma proteção feita pela prefeitura, e tudo isso coincidiu com a aprovação em Brasília da Lei Aldir Blanc, que é uma lei que destinará recursos vultosos para a cidade do Rio de Janeiro. E essa lei é uma lei que foi apresentada por deputados federais, dentre eles estava a deputada Benedita da Silva, autora dessa lei, e a outra deputada, a deputada Jandira Fegali, ambas aqui do Rio de Janeiro, que a Jandira foi a relatora desse projeto. E aí, quando a gente aprovou esse projeto, coincidiu que o processo de aprovação e o processo de aprovação da Lei Aldir Blanc, eles praticamente se encontraram. Então, os recursos existem para esse acolhimento. E aí algumas pessoas pensam, quem são os trabalhadores do audiovisual? Eu peguei aqui uma colinha, porque são muitas as profissões, e, portanto, vou ler aqui para os nossos telespectadores acompanharem. Costureiras, eletricistas, maquinistas, contrarregras, cabeleireiras, peruqueiras, maquiadoras, platôs, produtores, assistentes, loggers, continuistas, editores, coloristas, figurinistas, microfonistas, cenógrafos, câmeras, caboman, foquistas e tantos outros. São muitos os trabalhadores que perderam a sua possibilidade de levar recurso para sua casa e alimentar suas famílias. Esse projeto foi aprovado. Depois de aprovado, nós já fizemos 2 reuniões com o secretário municipal de Cultura, Adolfo Conder, que tem acolhido muito bem essa demanda. Tivemos, em uma dessas reuniões, representação do audiovisual, e agora parte para a sanção do prefeito, que nós confiamos que ela acontecerá em breve, e depois a aplicação desta lei em conjunto com a Lei Aldir Blanc, e que vai beneficiar, portanto, trazer os direitos, né, desses trabalhadores e trabalhadoras de fazerem o isolamento social. E já tem uma previsão de quantos trabalhadores serão beneficiados, vereador, com essa lei? São mais de 100 mil, 126 mil trabalhadores, é isso? Pois é, nós estamos falando, né, na verdade, no Rio de Janeiro, nós estamos falando de 11 mil trabalhadores. 11 mil trabalhadores. Mas se a gente contar com outros elos da cadeia produtiva, esse número pode chegar a 40 mil. Então, é muita gente, sabe? Muita gente. E o bacana de tudo isso, sabe quando o rio encontra com o mar? É um pouco isso, né? As duas leis se encontraram. Quer dizer, a previsão de recurso chega com o Aldir Blanc e a necessidade de usar o recurso chega com a lei do audiovisual. Então, são muitos trabalhadores, muitas trabalhadoras, e na verdade, eles são muito importantes para a cidade, sabe, Simone? Muito importantes. Uhum. Nós estamos falando, né, de uma categoria, e aí eu tenho uns dados aqui também de cola, né, para a gente poder entender, e a nível de Brasil. Né? Nós temos aqui, a nível de Brasil, um faturamento anual de 55 bilhões de reais.
Só de tributos, nós estamos falando de 2,7 bilhões de reais. Portanto, é uma cadeia produtiva, né? É um serviço que tem a cidade do Rio de Janeiro, que pode, ao mesmo tempo, circular a economia, circular a moeda e, portanto, fazer o desenvolvimento local, regional, territorial. Mas, mais do que isso, ele também rende aos cofres municipais os tributos, né? Os tributos, as taxas que a prefeitura, portanto, pode, né, usar esse recurso para a saúde, para a educação e para outras áreas. Então, é um serviço essencial. E tem uma coisa, sabe, Simone, muito bacana nisso tudo, e quando a gente começa a entender os processos, a gente descobre quantas potências existem. O Rio de Janeiro assim, tão pródigo, é tão rico na questão do audiovisual. Você tem aqui no Rio a Escola de Cinema Darcy Ribeiro, para a qual nós estamos lutando muito a sua permanência, porque os Correios têm o prédio onde a escola funciona é dos Correios, e os Correios têm pedido o prédio de volta, que o período de concessão acabou, a gente está lutando para a manutenção desse convênio, dessa concessão. Nós temos aqui no Rio de Janeiro a Rio Filmes, imagina que riqueza, quando nós tivemos o desmonte da Ancine, na época, se não me engano, do presidente Collor, nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, na época o prefeito, se não me engano, era Marcelo Alencar, nós tivemos naquele tempo uma cobertura da questão do cinema, né? E foi criado aqui no Rio de Janeiro a Rio Filme. Nós temos a empresa que é da educação, que é a Multirio, que também tem essa produção. Nós temos a nossa gloriosa TV, Rio TV Câmara, né? Maravilhosa, que vocês tocam aí de maneira tão bonita. Temos a TV Alerj, que também é uma TV do Poder Legislativo Estadual. Então, o Rio de Janeiro tem um parque complexo e muito rico da questão do audiovisual. Então, é muito bom a aprovação dessa lei. Eu estou muito feliz com isso. Acho que o prefeito Marcelo Crivella está muito sensível a sancionar essa lei e o secretário Leandro Conder está muito sensível também a aplicar os recursos e a garantir esses benefícios a esses trabalhadores e trabalhadoras. Porque mantê-los agora é importante, porque eles, na verdade, são um pouco salvaguarda, são um pouco os elementos importantes para a retomada desse setor no pós-pandemia na cidade do Rio de Janeiro. Com certeza, e até muitos terão dificuldade até para retornar ao trabalho, né, vereador? Arranjar trabalho. Então, tem que ter pelo menos um suporte importante como esse, né? Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Nós temos, eu falei aqui de instituições que são instituições praticamente públicas, né? Mas você tem outras grandes produtoras no Rio de Janeiro e pequenas produtoras. É uma enormidade, né? De instituições que tem no Rio de Janeiro. E muitos desses trabalhadores são trabalhadores que as pessoas olham e dizem é um pessoal que não precisa, é um pessoal que não precisa. Mas imagina num set de gravação, e você é da área, sabe muito bem como é que isso funciona, né? Uma roupa de um ator ou de um figurante ou de alguém que está fazendo uma apresentação, ou de um repórter, etc. A roupa tem lá um botão que caiu, rasgou, quer dizer, você tem que ter uma costureira de plantão, alguém que esteja ali para fazer os acertos devidos. Então, envolve uma cadeia enorme de profissionais e isso é muito bom. No período em que no Brasil a gente chega à marca de 14, 15 milhões de desempregados, em que a reforma trabalhista veio e cortou os direitos dos trabalhadores pela metade, você ter assim uma cadeia produtiva do audiovisual viçosa, né? Na verdade exuberante, é muito importante. Então, muitos desses trabalhadores precisam dessa proteção para que quando passar a pandemia, eles estejam saudáveis, né? Eles estejam saudáveis para retornar aos seus trabalhos e darem seguimento a esse serviço que é tão importante na cidade do Rio de Janeiro. Com certeza. Vereador Raymond, muito obrigada pela sua entrevista e parabéns, né, por esse projeto aí tão importante, com certeza. Muito obrigado a você também, parabéns a você e leve meu abraço a todos os trabalhadores e trabalhadoras da TV Câmara, a quem eu reverencio sempre pela qualidade, pelo profissionalismo. Muito obrigado por vocês existirem. Um grande abraço. Muito obrigada.